quando Deus te para, Ele te para te curar. Todas as vezes que Deus parou alguém, Ele parou para curar. Às vezes você olha para algumas áreas da sua vida e você vê parada. Às vezes você se sente como se não tivesse conseguindo ir, andar, avançar. Mas há momentos na nossa vida que Deus nos para. E todas as vezes que Deus nos para, Ele nos para nos curar, para restaurar o nosso coração. Então, às vezes, aquilo que você acha que parou é justamente um tempo que Deus ele quer tratar você. Por que Deus permitiu aqui que Elias parasse? Porque Elias precisava ser tratado. Ele queria morrer. Havia dentro dele, algo havia se corrompido. E o que acontece? Tem situações que tentam corromper seu coração. E existem situações que são bem fortes que a gente enfrenta, que se não houver um cuidado de Deus com a nossa vida, uma entrega nossa a Deus para que Ele cuide, a gente se corrompe. E o problema é que Deus não trata, Deus não investe em corações corrompidos. O nosso coração precisa então ser quebrado e refeito para que Deus possa dar continuidade ao propósito. Com Elias foi assim. Ele estava tão machucado, ele estava tão ferido, o coração dele havia se corrompido que ele queria morrer. Mas Deus tratou o coração de Elias. E existem 3 coisas capazes de corromper o coração de qualquer pessoa. E ninguém está livre disso. A ingratidão, o abandono e a necessidade. Essas 3 coisas são armas do diabo para corromper seu coração. Porque ingratidão dói, ingratidão fere, ingratidão machuca, abandono machuca e a necessidade faz você se sentir desesperado. Então, quando o diabo quer corromper seu coração, ele vai trazer situações que englobam essas 3 coisas. Mas existe restauração. Quando você decide que não aceita viver com o coração corrompido, Deus então, Ele restaura. Antes de Jesus triunfar, Ele foi traído, Ele foi abandonado. E ele sofreu ingratidão das pessoas pelas quais ele havia curado, ele havia provido, ele havia caminhado junto. Judas o traiu, Pedro o negou, os demais o abandonaram. Então, antes do triunfo, Jesus experimentou ingratidão, abandono. Antes do triunfo, Jesus experimentou traição. Então, antes de triunfar na sua vida, você vai experimentar essas coisas. Só que tem um grande problema. Se você se corrompe, você perde aquilo que Deus ia te entregar. Sabe por que você não pode andar com seu coração corrompido? Porque a Bíblia diz que quando o homem se corrompeu, Deus zerou a terra. A Bíblia diz que havia corrupção no coração do homem. Deus chamou Noé e falou, eu vou zerar a terra. Deus não trabalha com quem tem um coração corrompido. Deus não dá propósito para corações corrompidos. É como se enquanto o meu coração estiver corrompido, Deus para. A ação de Deus para. Então é muito importante que você olhe para dentro de você e perceba se a ingratidão te corrompeu, se mudou a sua essência. Porque tem coisas que você vive que querem mudar a sua essência. Se o abandono mudou a sua essência, se a necessidade mudou a sua essência, e é hora de voltar. É hora de você falar, Senhor, eu não quero caminhar com o coração corrompido.